Ficou curioso para saber o que é esse capacete, por que é que eu estou usando ele? Pois então vai ter que assistir essa entrevista até o fim. Quem vai responder o que é isso, para que serve e tudo mais é o Toninho, um grande amigo meu, um amigo que eu tenho um grande carinho. A gente já se conhece aí para lá de 7 anos, nossos filhos estudaram juntos. Hoje cada um foi para uma escola, mas estudaram juntos. A gente teve um contato muito próximo durante um grande período aí. E eu fico muito feliz de ter o Toninho hoje, deixa eu colocar direitinho, ter o Toninho hoje aqui no Abre Aspas. Hoje o Dr. Antônio vai contar toda a história dele direitinho pra gente. Tem uma história linda de superação, de garra, de muito trabalho, não é, Toninho? Sim, obrigada, viu, Obrigado. por ter aceito o convite de participar aqui com a gente. Eu que agradeço, viu? Você estar aqui é um presente que a gente pode, através de você, ser uma contribuição para mais pessoas que estão nos vendo, né, nos assistindo. O Toninho faz um monte de coisas diferentes, vocês vão ver, ele vai explicar tudo direitinho, o que ele faz, como funciona. Mas vamos falar um pouquinho dele antes, não é? Quando eu conheci o Dr. Antônio, eu era corretor de imóveis. Nessa época, como é que era, Toninho? Conta pra gente um pouquinho, porque acabou desistindo da profissão, como é que foi? Teve uma época da minha vida, eu trabalhei como corretor de imóveis. Só que eu não estava feliz nesse meu propósito, né? Eu não tinha encontrado ainda. Eu já sabia, já era formado em fisioterapia, e quando eu formei eu comecei a fazer atendimentos domiciliares, e aí naquela época surgiu uma proposta para trabalhar como corretor e eu associava os dois. Mas hoje, naquela época, eu encontrava amigos da fisioterapia e eles falavam assim: nossa, como é que você tá? Eu tô bem, tá legal. E eu falava assim: eu tenho uma vontade de voltar e fazer a fisioterapia, trabalhar na fisioterapia. E aí alguns amigos falavam assim: nossa, mas desculpa a pergunta, você está com algum problema de recebimento? Como que está a tua vida financeira? Eu falei: eu tenho uma vida financeira assim, assim. Aí eles falavam: não, fica aí onde você está. Não vem para cá não, que você não vai conseguir atingir esse valor trabalhando com a fisioterapia. E aí eu fiquei um pouco recuado nesse momento. Mas o tempo passou e eu ouvi meu chamado e eu comecei a voltar a atender, fazer alguns atendimentos domiciliar. Mas antes disso, você chegou a abrir uma empresa de limpeza com relação a lavar tapete, cortina, porque teve uma dificuldade financeira também. O que te mantinha como corretor era o financeiro. Aí começou a não ficar tão interessante. Como é que foi? Isso. Eu trabalhei uma época como corretor e aí a gente fica meio perdido, né? A gente fica... quando a gente não está no nosso propósito, a gente está perdido. Ou seja, você está num jogo, mas você está numa posição errada. E quando eu comecei a ter uma insatisfação com a minha vida, eu fui passando por polimentos. Então passei pela fase de corretor, que me trouxe muito conhecimento, foi muito bacana, mas não era isso ainda. E aí eu montei uma empresa onde a gente prestava serviço de lavagem de estofados, de tapete, impermeabilização. Nunca teve medo do trabalho, né, Toninho? Não, nunca tive medo do trabalho. E assim, a empresa dava um faturamento muito bom, só que ainda não era aquilo que preenchia. Porque você fazer alguma coisa pelo dinheiro é diferente. Fazer alguma coisa que te traz o dinheiro também, mas te traz um prazer, né? E de ser uma contribuição para alguém. Não que não seja aquela forma, mas a gente vem com um propósito, acho, de passar aqui e ser contribuição para o próximo. E graças a Deus eu consegui fechar a empresa. Depois eu fiz um curso na minha área que eu comecei a focar na microfisioterapia, comecei a aplicar. Mas quando foi que você decidiu? Falou: não, agora eu vou me dedicar ao que eu gosto. Você lembra, teve alguma situação que foi de ruptura ou foi devagarzinho? Como é que foi? Sim, porque a gente é movido, todos nós não sabemos o que fazemos. A gente pensa que sabe, mas não sabe. A gente é movido pelo nosso inconsciente. E através de uma constelação familiar, que é uma técnica alemã,
essa técnica me trouxe o conhecimento de que posição que eu estava, o que eu estava fazendo com a minha vida, qual era o meu propósito. E quando caiu a ficha, que foi um salto que eu tive de conhecimento, é onde que a gente trouxe para a consciência o que eu estava fazendo inconscientemente. Quando eu trouxe isso para o meu consciente, eu mudei o rumo do meu barco. E eu vi que não era esse o meu propósito. Meu propósito era para algo maior. E hoje eu estou extremamente feliz e grato porque eu consegui, devagarzinho, chegar no meu propósito, que é a saúde integrativa, onde que eu atendo os pacientes, a gente faz o tratamento dos pacientes e tem um excelente resultado. Durante a entrevista a gente vai comentar algumas coisas aqui. Naquele momento, então, você teve a clareza do que você tinha que fazer, das escolhas que você tinha que tomar. Sim. E isso deve trazer uma tranquilidade, né, Toninho? Sim, porque naquela época onde a gente estava buscando, né, um crescer financeiramente, ter uma estabilidade financeira. Deu medo por conta do financeiro? Sim, deu. Deu porque assim, a gente era bem conceituado no mercado, tinha muitos clientes, né? E eu não trabalhava só, eu tinha funcionários também. E aí aí depois que eu me desliguei, eu quis realmente desligar a empresa, porque eu não ficaria tranquilo, né? Se não tivesse assim eu observando, né? Eu não iria ser mais o observador da empresa, né? E aí eu falei, não, vou fechar, vamos começar. E eu comecei a fazer esse movimento e estou aqui hoje. Focou na Exatamente. fisioterapia. Mas fisioterapia, quando a gente pensa, geral, né? A gente imagina reabilitação, principalmente física. O que você faz é um pouquinho diferente, né? Conta pra gente que trabalho você desenvolve aqui, Toninho. Aqui eu não trabalho com a fisioterapia tradicional, que é de reabilitação, né? Eu trabalho com a fisioterapia integrativa, onde que a gente tem um novo olhar, um olhar sistêmico do paciente, de ver como que ele foi formado desde da formação, desde quando ele estava no útero da mãe, o que passou com a mãe, com os pais, tudo isso influencia na vida, na pequena infância, na adolescência e na vida adulta. Então a gente procura identificar através de uma técnica maravilhosa que é a microfisioterapia, que eu amo a técnica que eu faço, e juntamente com essa contribuição da microfisioterapia, junto com outras técnicas, a gente consegue traçar um plano de tratamento personalizado para o paciente. Quer dizer, eu chego aqui e falo, nossa, Toninho, não aguento de dor de cabeça. Aí, qual é o passo a passo? Como é que funciona? O passo a passo pode ser assim, a pessoa vem através que ouviu falar da ozonioterapia, ou da microfisioterapia, ou da biorressonância. Então ele chega aqui e eu vou identificar, por exemplo, você falou que tem uma enxaqueca. No caso de uma enxaqueca, eu estou com uma enxaqueca. Então essa pessoa que tem uma enxaqueca, ela provavelmente ela está intoxicada, ela está inflamada ou contaminada por algum agente químico, físico, tóxico, ou pode ser até mesmo emocional. Então a gente tem ferramenta para tudo. Se for emocional, a gente tem a microfisioterapia, onde a fisioterapia trata os traumas químicos, físicos, tóxicos e emocionais. A gente consegue identificar aonde que a pessoa está, ou se é uma crença limitante, ou é um ponto de vista que ela está estacionado, o que está acontecendo com ela, ou seja, o sintoma apareceu. E por trás desse sintoma, qual é a causa? É alimentar essa enxaqueca? Porque pode ser uma causa alimentar. A pessoa pode estar intoxicada até mesmo por um produto. Por exemplo, eu tratei de uma moça aqui que ela trabalhava numa indústria onde tinha muito cheiro de tinta e ela tinha muita enxaqueca. Ela estava contaminada pelo aquele cheiro, porque quando ela não estava trabalhando, ela não tinha enxaqueca, episodicamente apenas. Mas o cheiro de solvente, de química, de produto, causava enxaqueca nela. A gente é contaminado também pelo ar que a gente respira. Então, assim, a gente fez uma descontaminação do corpo dela
E aí depois ela teve uma vida normal. Ela descontaminou, continuou trabalhando lá, mas ela estava intoxicada, com o fígado intoxicado. E a gente fez uma descontaminação. E aí ela se adequou no ambiente de trabalho dela. Ela não foi embora da empresa, ela continuou trabalhando na empresa, mas ela estava com uma sobrecarga tóxica no corpo. E aí a gente conseguiu e ela ficou muito feliz e até hoje só agradeceu. Imagino, manteve o emprego, né? Manteve o emprego. E com relação à microfisioterapia, o que é? Vai tocando? Como que é? A microfisioterapia é uma técnica francesa que existe desde a década de 80. Porém, a microfisioterapia não foi uma técnica que foi desenvolvida naquela época. Ela foi se desenvolvendo durante os anos. E ela nasceu da osteopatia. Então, assim, como o nosso corpo é formado embriologicamente, então o que está ligado com o quê? A pele, os órgãos, o que nasceu junto com o quê? Os músculos. E durante muito tempo, esses pesquisadores sofreram, né? Porque naquela época não tinha Google, não tinha nada. Então, assim, eles foram na raça mesmo e buscando exaustivamente e praticando a técnica e anotando. Então, foi muito bonito o trabalho que eles desenvolveram até hoje. A microfisioterapia tem vários módulos, ela se desenvolveu, mas o que ela busca os traumas químicos, físicos, tóxicos, até a quarta geração passada, na pré-concepção, na concepção, na pequena infância, na adolescência e o que reverbera na vida adulta. Então a gente consegue identificar esses traumas que estão marcados no corpo e fazer com que o corpo faça essa correção. Porque cada órgão nosso tem um ritmo vital. Cada órgão nosso vibra numa frequência. Tanto é que se a pessoa for um transplantado de coração, isso já foi comprovado cientificamente, ela muda o comportamento dela. Porque aquele órgão que ela recebeu de outra pessoa, ela tem uma frequência. E essa frequência faz com que ela mude o comportamento, talvez a ter pensamentos depressivos, talvez ficar introspectivo ou ansioso. Ela fala, nossa, mas eu nunca fui assim. Então, entendeu? Então, todos nós temos uma frequência interna. E o nosso cérebro ele é muito inteligente. Teria que ficar todos registrados os traumas físicos, emocionais, químicos, tóxicos, vividos pela pessoa, teria que ficar no cérebro. Mas o cérebro é inteligente e distribui isso pelo corpo. Manda pro corpo. Fala, vamos dividir, galera. Exatamente, é onde que aparecem os sintomas. A nossa pele é um tecido que tem ligação direta com o nosso cérebro. Então teve uma formação junta. É praticamente o nosso terceiro cérebro, a nossa pele, né? Então tem muitos receptores e a gente consegue identificar onde tem ou órgão, ou músculos, ou mesmo no cérebro, algumas partes do cérebro que estão assim em esgotamento, ou seja, em sobrecarga. Quando esse órgão está em sobrecarga, ele começa a mudar o ritmo vital, é onde que aparece o sintoma. Então, quando você, através dos mapas da microfisioterapia, identifica e faz a correção, o sintoma desaparece. E a pessoa fica maravilhada, né? Porque passou pela micro, volta a dormir, está no estado depressivo, está com dores que não sabe a causa, mas muitas vezes essas dores podem ser psicossomáticas ou somato-emocional, que durante a vida dela, ou desde a pequena infância, ou desde a gestação, como a mãe viveu essa gestação, ou na pré-concepção mesmo, como os pais estiveram, né? Até a energia que os pais estavam antes dela ser concebida, isso daí interfere de como ela foi constituída. E a vida da mãe, né? Se a mãe foi abandonada pelo pai, se a mãe sofreu muito. Então, como que a mãe viveu? Então, tudo isso é investigado na nossa avaliação. Para quê? É uma avaliação com conversa ou não? A pessoa vem aqui, ela tem que contar muita coisa para você ou não?
A princípio não precisa falar nada, é só falar o nome e o que ela está sentindo, qual a queixa dela e deitar-se. A microfisioterapia, a pessoa não precisa se despir, vem com a roupa leve, deita ali e um toque muito sutil, é um toque muito leve sobre a roupa, sobre a pele da pessoa, onde estiver, a gente consegue identificar os bloqueios de qual órgão ou qual músculo ou tendões ou articulações ou mesmo a nível cerebral, o que está causando aquele sintoma. E quando é como se a gente fosse conversar com o corpo, mas com o toque sutil, com o toque das mãos. A gente não precisa ficar perguntando e tentando investigar. O corpo fala, o corpo guarda as memórias. E essas memórias têm que ser, às vezes, estimulada, entendeu? E quando é estimulada, por exemplo, assim, a gestante teve um parto normal. E esse parto normal fez com que a musculatura do assoalho pélvico dela sofreu um trauma, né? A criança, ao nascer, ela sofreu tipo um trauma. O corpo teve aquilo como um trauma. E aí ela começa a ter, um exemplo, perda de xixi no sistema urinário. De repente ela não está conseguindo controlar o xixi. Mas aquela musculatura, no trauma, ela se afrouxou, mas ela não voltou. E a pessoa traz um sintoma de dores na cervical. Porque quando a gente é formado, o embrião, a boca e o ânus nascem junto. Quando começa a se dividir, um vai para cima, outro fica para baixo. Tanto é que a gente tem essa linha alba do nosso corpo, que divide, né, o nosso corpo. E aí, quando você mexe na cervical, em algumas partes da cervical, corrige o assoalho pélvico. Ou a gente mexe no assoalho pélvico e melhora a dor cervical. Então você dá um comando no estiramento do músculo novamente, esse músculo volta na sua posição originária, ele se corrige. Ele estirou, mas não voltou. Ou ele se comprimiu, ou ele teve uma retração e não voltou ao seu estado normal, por causa de um trauma. Esse trauma seria físico, né? Traumas também por acidentes, por cinto de segurança. As pessoas desenvolvem dores, né? Mas é tudo trauma que fica gravado no nosso corpo. Emocional, que a pessoa sofreu um susto, ou foi assaltada, ou foi violentada. Essa pessoa traz um trauma onde paralisa ela. E o trauma, onde vai ficar no corpo, a gente não sabe. Entendeu? Mas ele precisa de uma ajuda. Exatamente, o nosso corpo precisa de uma ajuda. Então, assim, através da mão e do toque sutil, a gente promove essa correção. Então é maravilhoso, é lindo, né? Isso é rápido, é um tratamento, é relativo, como é que é? Então, aí tudo depende. Veja bem, quando a pessoa passa na micro, a gente dá um tempo de pelo menos 30 dias, porque o corpo vai receber uma informação para restauração, reequilibrar novamente, corrigir. Quando a gente tem um corte, o corpo não fecha esse corte, né? Não tem aquele fase inflamatória, né? Cicatriza, a mesma coisa vai ser essa correção. Pode ser que já na primeira semana se corrija, pode ser que na segunda ou na terceira. Então a orientação é para não mexer no corpo com menos de 30 dias. A gente espera esse período para o corpo se restabelecer, para o corpo se curar. É uma autocura, porque o nosso corpo é inteligente, né? Cortou, ele mesmo cicatriza. Então a gente vai mexer nas memórias, né? E vai resetar essa memória, vamos dizer assim. E a pessoa volta no equilíbrio, ou seja, aquele órgão que estava sobrecarregado, ele voltou a vibrar no ritmo vital dele e o sintoma desapareceu. Voltou a dormir, voltou a não ter ansiedade, não ter pânico, né? Certas coisas que fazem, e o sintoma é esse, né? De ter pânico, mas qual que é a causa? Entendeu? Pode ser física, química, tóxica ou emocional. E a gente procura todas essas partes e aí a gente começa a fazer a correção com a microfisioterapia. 3, 4 sessões
que leva um período de 3, 4 meses, a gente já consegue um resultado fantástico. Agora veja bem, esse é um resultado da microfisioterapia. Agora, se a pessoa tiver faltando uma vitamina, um mineral ou qualquer outro suplemento que esteja deficiente, não é a microfisioterapia que vai suplementar uma vitamina D, que vai suplementar um magnésio, que vai suplementar uma vitamina C. Por isso que é importante... Ou mesmo a outra situação, você comentou sobre a moça que dá tinta, sim, mas às vezes você estava contando, tem algum alimento que para mim não faz bem. Essa pastinha que você usa aí, essa maletinha? Ah, sim. Aqui mostra pra gente o que é isso, para que serve. Sim, aqui a gente faz, tem um bioteste. Esse bioteste, ele mostra quais alimentos são inflamatórios ou quais minerais, quais metais pesados, vermes também ele acusa. Então a gente, através desse bioteste, a gente faz um teste no paciente onde a gente consegue identificar, por exemplo, assim, o café, o leite, o glúten ou algum outro alimento aqui, tipo frutas vermelhas, o álcool está sendo inflamatório. Então no período de tratamento a gente retira alguns alimentos. Então tem como a gente testar esses alimentos. Quer dizer, no geral, a gente sabe que alimento gorduroso faz mal, mas para Melissa especificamente, pode ser que o café seja inflamatório. Torço para que não seja. É isso? Exatamente. O leite, o glúten. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, assim, tem pessoas que têm uma certa resistência a algum determinado alimento, seja ele pode ser até uma carne vermelha, mas a carne branca ela pode comer, entendeu? O arroz, tem gente que não pode com arroz. E o que acontece? Ao longo da vida, se ela não identifica isso ao longo da vida, isso vai causar problemas lá na frente. Ela está comendo uma coisa e está deixando esse alimento inflamatório, deixando o corpo mais inflamado. E no decorrer do tempo, alguém vai ter que pagar a conta lá na frente. E isso daí pode levar a uma doença degenerativa ou neurodegenerativa pelo excesso de inflamação. Então, algo que a gente nem pensa, né? A gente vai pensar que de repente um alimento que a gente não presta atenção nele vai fazer mal ao longo da vida. Porque nem sempre a gente vai perceber. Não, a gente não percebe, só fazendo o teste mesmo. Tem o teste de biorressonância magnética que eu faço aqui também e o bioteste. Então, durante o tratamento, a gente retira alguns alimentos que são inflamatórios, ou seja, procura reduzir. Se a pessoa tem consciência, por exemplo, assim, o milho é inflamatório para ela. Nunca mais vou comer milho? Sim, você pode comer o milho, mas você tem que ter consciência que esse alimento é inflamatório para você. Então, você vai se matar de comer milho? Vai ficar comendo pamonha, curau, tudo de milho? Não, você vai dar um tempo nesses alimentos. Esporadicamente pode comer, entendeu? Tem vontade de beber um leite? O leite faz mal? Faz mal. Mas esporadicamente, quando você estiver viajando, né? Bebe um pouquinho em situações, pra matar a vontade. Isso, e a gente tem substitutos, né? O leite de coco é maravilhoso. Eu incluí ele na minha vida, que eu sempre gostei de leite. Então, leite de coco em pó. Então, a gente tem uma orientação aqui para passar para a pessoa que ela também não fica sem o alimento. Ela vai refletir diretamente na qualidade de vida dela. Sim. Ela vai sentir rapidamente isso daí. Sim. Aí ela não vai fazer questão. Se ela perceber a melhora na qualidade de vida, eu acho que ela não vai sentir saudade daquele alimento específico. Exatamente. Quando a gente faz o processo de detox do intestino, durante uma semana, onde que a pessoa retira os alimentos inflamatórios, e se ela estiver disposta, né? Porque tem que ter consciência e vontade. Ela vai notar durante a semana, né? Vai tirar e ela vai notar a energia vital dela. Ela vai notar uma melhora. Ela fala, opa, tem alguma coisa realmente. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você testar. Sentir, né? E quando você sente a vitalidade, ela fala, não, eu tenho que realmente retirar ou me abster de certos alimentos, né? E isso muda o hábito.
Porque não adianta, todo mundo sabe, entra nas redes sociais, tem um monte de médico falando, o leite, o glúten são inflamatórios, e aí as pessoas tiram esses alimentos, tudo bem. Mas a pessoa não tem consciência disso, ainda não tem, que o açúcar também é inflamatório, e a gente assim, tem hábitos, né? Os vovô, as vovó, chega lá atrás docinho pros netinhos, né? O açúcar é um veneno, né? É um veneno. O açúcar ele causa muita inflamação no nosso corpo. Tanto é que pessoas assim que já estão numa doença avançada, a gente tem que retirar o açúcar. Porque o açúcar, o que ele faz? Ele faz uma fermentação na célula intracelular. Olha o que o açúcar faz, ele promove uma fermentação no núcleo da célula, né? Então, não é legal isso. Então, diminuir ou exterminar o açúcar, o nosso corpo produz açúcar. Então, tem várias matérias, muita gente falando, só que as pessoas parece que esperam, né? É difícil. Acontecer alguma coisa na vida. Eu gosto de tudo bem docinho. Bem docinho. Suco bem docinho, café bem docinho. Mas a gente começa a mudar o nosso paladar quando a gente começa a diminuir. Porque assim, tudo é questão do hábito. Depois de uma semana ou depois de alguns dias, se você diminuir o açúcar, você vai ter o paladar um pouco mais acentuado e você não vai, a hora que você coloca aquele mesmo açúcar, aquela mesma colher que você colocava no seu café para adoçar o seu café, você vai notar que já está doce, está muito doce. Mas era esse tanto que eu colocava, mas está repugnante, está doce demais. E você vai notar isso. Nosso corpo é inteligente, a gente nota. Então, quanto mais a gente... É um esforço. Esforço de ter consciência e começar a diminuir. E o corpo se adequar novamente a uma nova realidade, uma nova mudança de hábito. Se a gente quer ter um resultado diferente, tem que mudar o comportamento, que é o que a gente faz aqui quando o paciente vem e a gente propõe algum tratamento para o paciente, a gente traz algumas informações durante o tratamento, onde a gente está aplicando a fotobiomodulação, ou aplicando outros aparelhos. A gente está conversando com o paciente para que ele expanda a sua consciência em relação à sua saúde. E ele, quando ele adere a isso e muda o hábito, ele tem um resultado diferente, muda a vida dele. E aí tem uma satisfação enorme, né? Porque até então ele fazia de forma inconsciente. Lembra que eu comecei a falar lá do inconsciente? O nosso inconsciente faz com que a gente tenha determinados hábitos que não são saudáveis, mas de que a gente não tem consciência disso. A gente está no piloto automático, né? Tá colocando o açúcar lá no leite da criança, nem tá vendo. Será que eu coloquei uma ou duas já? Né? Para quê? O leite já é inflamatório, o açúcar é mais inflamatório ainda, né? Não precisa disso. Só que a gente tem uma cultura, né? Essa cultura nossa do açúcar, né? Do docinho e tal. Que tá agradando, que tá... Ficar agradando. E você estava falando sobre suplemento também. Quando precisa de alguma vitamina que o nosso corpo está em falta, não adianta a terapia, a gente tem que suplementar. Tem que suplementar, porque assim, existe algumas situações que a pessoa está intoxicada e inflamada. E quando a gente faz uma desinflamação do corpo, a gente tem que retirar o que está inflamando ele. Entendeu? E o que está inflamando pode ser por excesso de medicamentos, por medicamentos que são beta-bloqueadores. Tem, por exemplo, o omeprazol, os prazóis da vida, né? Esses produtos, eles inibem a nossa produção endógena das vitaminas, de algumas vitaminas, alguns minerais, e não fazem com que o nosso corpo produza ou até mesmo não absorva, entendeu? E a pessoa começa a ter sintomas por deficiência de vitaminas. E aí essas vitaminas que são essenciais para a formação de neurotransmissores, serotonina, dopamina, não tem no corpo. Não é que não tem, ela até tem, mas está bloqueada. E esses beta-bloqueadores levam também a uma disfunção maior
que é a disfunção de ter uma permeabilidade no intestino, que as pessoas conhecem como desbiose. Tanto os médicos falam da desbiose, Aqui né? você faz o teste da desbiose. Aqui eu faço o teste da desbiose. Para todos os pacientes que vêm tratar comigo, eu faço o teste na presença do paciente. A gente pede para o paciente dar um recipiente para ele, um pouquinho de xixi no copinho, e a gente já coloca os reagentes e mostra para ele o resultado do teste, se tem desbiose ou não. O que é desbiose? A desbiose são buracos que a gente tem, a grosso modo, fictício também, espaços das células Tregs no intestino que caem na corrente sanguínea, né? 55% do nosso sangue é formado no nosso intestino e 45% pela medula óssea. Então, quando as toxinas dos alimentos que eram para ser excretadas pelas fezes, as toxinas dos parasitas, que caem também na corrente sanguínea, através de quem tem desbiose, as toxinas das bactérias gram-negativas, que também caem na corrente sanguínea, vai inflamar, vai deixar um nível de inflamação. Tudo que era para o corpo mandar embora acaba indo para a corrente sanguínea. Sim. E aí a pessoa, o que ela sente? Então, aí vai desde uma dor de cabeça, enxaqueca, depressão. Por quê? Porque os neurotransmissores, que o nosso intestino tem ligação direta com o nosso cérebro, e como a gente está num grau de intoxicação ou inflamação, porque resíduos de pesticidas que a gente come através da nossa alimentação, que vem, né, desde lá da roça, você come isso cai no sangue, cai na corrente sanguínea, é absorvido. Então, assim, a pessoa começa a ter problemas nos órgãos. Por exemplo, o nosso fígado, ele cria gordura por quê? Ele cria gordura para nos proteger. E é uma gordura, ela é lipossolúvel. Essa gordura do fígado, ela é lipossolúvel. Quando o paciente vem, a gente tem que fazer com que ela fique hidrossolúvel, que ela saia do corpo, porque ela está causando uma sobrecarga. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, passa pelo fígado, né? Então, se esse fígado já está sobrecarregado, porque o intestino não está bom, porque tudo que está no intestino vai para o fígado. Então, o fígado sobrecarregado sobrecarrega também vesícula biliar, sobrecarrega os rins. Então, vai girando uma cadeia. Rins também sobrecarregados, porque o fígado está com esteatose, com excesso de gordura, vai sobrecarregar pulmão e coração. Então, é tudo uma cadeia, onde vai levando uma coisa, vai levando a outra. Por exemplo, assim, o que acontece com a mulher com a mulher e com o homem? Quando tem uma microbiota ruim, mais bactérias gram-negativas no intestino, o homem vai ter problema de próstata. É um hemontório secundário para o homem, porque a microbiota dele nunca foi uma microbiota boa, ele nunca cuidou disso. Então passa para o intestino, passa para a próstata. E a mulher? A mulher vai ter ovário policístico, a mulher vai ter endometriose, vai ter todos os problemas nessa parte ginecológica, porque a microbiota dela não está boa, entendeu? Então, as bactérias que estão lá estão atingindo esses órgãos. Por exemplo, a candidíase, a Candida albicans, a toxina que ela produz no nosso corpo é uma toxina beta-amiloide que leva a pessoa a ter problemas de Alzheimer. Então, a Candida albicans, ela deve ser combatida. E se a pessoa tem desbiose, aí ela começa a ter fungo de unha, entendeu? O fungo da unha é a candidíase. O fungo que está lá na sua unha é a candidíase. Tem que ser controlado. A gente tem teste aqui também para controlar a cândida, entendeu? Então, são toxinas que começam a cair na corrente sanguínea. Então, se chega uma pessoa que ela quer emagrecer e ela tem desbiose, a gente, por mais recursos que a gente faça, promovendo, retirando e dando alimentos, que são alimentos nutritivos, tal,
Só que a gente tem que buscar a causa. O que está levando essa pessoa a ter desbiose? Provavelmente ela tem desbiose. E gordura é o quê? É inflamação. A gente então tem que desinflamar, tratar esse intestino, fazer uma limpeza intestinal. A gente tem um detox aqui que a gente passa para a pessoa. Depois a gente entra com os probióticos para melhorar essa microbiota. E aí sim a gente começa a ter um resultado. Não é da noite para o dia. É identificar e começar a tratar. Essa pessoa que ela chega e quer emagrecer de qualquer forma. Ela vai em todos os médicos, ela vai em tudo quanto é lugar, ela pode, enfim, ela pode não ir para... consegue. Ela não vai conseguir se ela não tratar a desbiose. Aí você pergunta para ela, aí ela tá tomando lá o omeprazol, que o omeprazol faz bem quando a pessoa necessita, o médico passa por um período, só que ela compra por conta própria. E eu tenho pacientes aqui, Mel, que tomam omeprazol há 15 anos, há 20 anos. Ininterruptamente? Ininterruptamente. Meu Deus. E o que essa bomba do omeprazol faz no nosso estômago? Geralmente a pessoa tem refluxo. Geralmente ela tem um problema gástrico. E o que acontece? Ela acha que o omeprazol faz bem para a digestão. Não faz. A nossa digestão ela tem que ser ácida. E aí o que acontece? Quando eu tomo o omeprazol, eu faço com que essa digestão seja alcalina, não seja ácida. E o nosso esôfago fica anestesiado. Então o que acontece? Não trabalha direito. Não trabalha direito, porque a gente precisa de pelo menos 200 gramas de proteínas diária para os nossos músculos. Quando você come uma carne e não tem o ácido clorídrico no estômago, que chama hipocloridríase, e ainda você toma o omeprazol para deixar ele alcalino, danou. Essa proteína não é quebrada. E quando essa proteína não é quebrada, o que acontece? Você mastiga, ela não é digerida, ela vai servir de alimento para as bactérias gram-negativas no nosso intestino. Então, assim, e esses aminoácidos essenciais da carne, que seriam para os nossos músculos, não vão ser absorvidos porque não teve a quebra necessária. Tanto é que a pessoa tem diarreia. Então aqui a gente vê que tipo de fezes. E ela não vincula uma coisa com a outra nunca, né? Jamais. Ela tem gases muito féticos, entendeu? Por quê? Porque provocado por isso daí, ela começa a perder massa muscular. Porque se o corpo não tem os aminoácidos essenciais, ele tira do músculo, da onde tem. Por isso que os nossos idosos, não pelo caso do omeprazol agora, mas por uma questão química do nosso estômago, durante um período aí, vamos supor, a partir dos 40, 45, 50, o nosso ácido clorídrico começa a diminuir. Então aí a gente tem que complementar isso com enzimas digestivas, a gente tem que complementar com cloridrato de betaína, que é o ácido clorídrico, para que essa alimentação seja quebrada, as proteínas sejam absorvidas pelo nosso organismo e a gente não perca massa muscular. Por isso que os velhinhos vão perdendo. O problema começa aqui na primeira entrada, a entrada química, que é o nosso estômago. Então tudo reverbera lá na frente. Então a gente já vê isso e já corrige. Então meus pacientes aqui, inclusive eu tomo enzimas digestivas e vão me ajudar. Então aquela proteína que eu como, ela é absorvida porque ela foi quebrada e ela é absorvida, ela não é excretada, entendeu? Então é muito sério, é muito grave, é muito perigoso. Não, nessa correria de hoje em dia, né, todo mundo atropelado, às vezes não faz uma refeição corretamente. Então o que a gente come, por favor, que seja corretamente absorvido, que a gente aproveite pelo menos o que a gente come direitinho. Agora, Toninho, com relação à ozonioterapia, ficou um pouco famosa por conta de um ex-governador, não é? Que fez esse tratamento. Mas o que é isso? Para que serve? A ozonioterapia,
ela foi desenvolvida na guerra. Há muitos anos atrás, os soldados... Nossa, é bem antiga então. É bem antiga, em 1919, quando os soldados estavam feridos na guerra, e um médico descobriu que o ozônio era bactericida, né? E os soldados, eles voltavam da guerra e voltavam e morriam por contaminação bactericida. Por pequenos ferimentos ou grandes ferimentos, eles vinham a óbito. E lá naquela época, eu não sei como que foi canalizado isso, que ideia que ele teve, né? Deus ajudou, acredito, e ele descobriu que o ozônio era bactericida e começou a aplicar o ozônio nos soldados, e os soldados não vieram mais a ter óbito. Daí então, vendo isso, começou a se estudar o ozônio, né? De pouquinho, os mais interessados, tal. Existem hoje países, por exemplo, a Espanha, a Cuba, a Alemanha, a Itália, são muito usuários de ozônio, né? Diferente aqui do Brasil. Aqui do Brasil, poucas pessoas usam, assim, são mais dentistas, fisioterapeutas, médicos são proibidos de trabalhar com ozônio, apesar de que o ozônio foi liberado para ter tratamento no SUS, e a gente não sabe, né, o porquê que não está ainda na rede pública. Deve ser porque alguns problemas políticos. Bom, mas enfim, vamos falar do benefício que essa ferramenta traz para nós. Eu utilizo o ozônio aqui praticamente em todos os meus tratamentos como uma ferramenta coadjuvante no meu tratamento, onde o ozônio ele é muito específico, ele trata a inflamação. Então, quando o ozônio aqui é assim, ele é formado por duas moléculas de oxigênio e uma molécula fica livre. E essa molécula livre de O3, que é O2 e O3, essa molécula livre, ela entra onde tem inflamação. A de oxigênio, ela entra nas mitocôndrias. E onde tem inflamação que a gente não vê, no nosso sistema, ela combate. Ela diminui a acidez do corpo, ela trata as partes assim, de estética, como gordura localizada. Ela estimula o corpo a produzir certas enzimas que são enzimas antioxidantes que estavam lá adormecidas. Por exemplo, assim, Mel, o ozônio ele tem uma ação muito interessante. Se você, por exemplo, assim, vamos falar ludicamente, mas que tem uma verdade aí. Se você come uma macarronada, essa macarronada ela tem que estragar, ela tem que passar por um processo de oxidação no estômago bioquímico para poder ser quebrado, para poder ser absorvido. O ozônio faz mais ou menos o mesmo processo, entendeu? Onde tem inflamação, ele vai lá e quebra toda essa inflamação. Onde os macrófagos, os monócitos, que são as células de defesa, conseguem fagocitar essa inflamação, entendeu? E aí ele produz a formação de óxido nítrico endógena, ele induz a produção de óxido nítrico endógena. O óxido nítrico, para quem não sabe, ele é excelente vasodilatador. Então, assim, por exemplo, o que o Viagra é? O Viagra é óxido nítrico puro, só que usado para um determinado fim. A gente usa também o ozônio, além dele promover isso daí, essa vasodilatação, essa melhora da oxigenação, leva o O2 através das hemácias direto para as mitocôndrias, onde quando uma pessoa faz um tratamento com o ozônio aqui, aumenta 40% da energia, entendeu? Tanto é que atletas fazem muito uso de ozônio, jogadores. E não tem contraindicação. Não tem, e assim, não tem efeito, não tem contraindicação. A contraindicação é se a pessoa tiver uma anemia muito profunda. Existem vários tipos de anemia, a gente não vai citar aqui, mas a gente, através de um hemograma, já dá para saber se a pessoa pode fazer ou não, entendeu? O ozônio. Então a gente tem um conhecimento aí de alguns fatores que são marcadores, mas assim, a modo geral, hoje, até na literatura, mostra que teve muito pouco óbito. Muito se aplicou ozônio e teve uns 5 óbitos, mas daí são casos esporádicos, irrelevantes.
porque a concentração que se aplica são concentrações específicas para o tratamento da estética, para a cicatrização de uma ferida, para o efeito que você quer causar, né? Que você quer trabalhar. Então o ozônio pode ser aplicado na auricular, para tratar renite, sinusite. Todas as ites ligadas a essa questão, o ozônio trata. O ozônio pode ser via sistêmico também, que é retal, que trata todas as inflamações também. Ali no sigmoide ele absorve todo SO2, SO3 e leva para o sistema. Ele pode ser aplicado através da hemoterapia maior, da hemoterapia menor, que é através do sangue, ele é carreado também diretamente. E assim, tem certas vias de aplicação. E hoje para mim, assim, eu adoro o ozônio, eu aplico em muitas crianças, porque tem muita alergia. Nas escolas as crianças vêm com o nariz escorrendo, vêm com a gargantinha inflamada, então a gente aplica o ozônio e ele faz uma imunomodulação. Além de estimular o sistema imunológico a produzir células de defesa, ele nos defende. Por exemplo, tenho vários pacientes que têm problemas com herpes de todos os tipos. A gente faz a aplicação hoje de ozônio, amanhã a herpes desapareceu. Olha só. Acabou com a herpes? Não. Diminuiu a carga viral. O vírus a gente não tira, ele não vai ser exterminado por completo. Mas ele não vai ter força. Diminuindo a carga viral. Hoje a gente fala muito do Covid e tudo mais. Gente, a gente tem que ter uma consciência. Nós temos bactérias e vírus suficiente para nos matar. É só a nossa imunidade cair. Não é que você vai pegar do outro, vai sair ali e pegar do outro. Se você tiver uma imunidade alta, você tiver consciência disso, você pode ir em todos os lugares. O teu corpo vai lutar contra isso, vai reagir contra isso. Então assim, a gente tem a ferramenta, tem que saber usar, né? Essas ferramentas, por exemplo, o ozônio, ele tem mantido a imunidade de muita gente aqui dos meus pacientes alta, né? E além de prevenir doenças degenerativas, neurodegenerativas, então assim, ele trata mais de 300 patologias. Só que antes de começar a trabalhar com ozônio, eu comecei a fazer curso e investigar, né? Será que isso é realmente? Porque uma coisa é você comprar um curso, uma coisa é você ver uma coisa pela internet, né? E quando os cubanos estavam trabalhando aqui no Brasil, inclusive tem uma médica, amiga de um amigo meu, ela é casada com um amigo meu, e eu perguntei se eu poderia conversar com ela a respeito do ozônio. E aí ela me passou uma segurança maior. Aí ela deu uma explicação, uma aula para mim do ozônio, que eu falei, não tenho mais dúvidas. E hoje você já está vendo o resultado nos seus pacientes? Nos meus pacientes. Nossa, tanto para feridas locais, tanto para tratamento da imunidade. Então assim, o resultado é visível. Contra fatos não se tem argumentos. Então é uma pena que tão pouca gente conhece, tão pouca gente tem assim, esse conhecimento de saber os benefícios do ozônio. Então você que está assistindo a esse vídeo, aproveita, manda para o amigo, para ele também ficar conhecendo aqui essas terapias, vamos chamar de alternativas, mas que hoje já estão tão difundidas no mundo inteiro, né? E já vou aproveitar e perguntar desse daqui que eu usei no começo do vídeo, para que serve esse capacete? Na verdade é um aparelho, né, em forma de capacete. Ele tem LEDs vermelho e infravermelho. O que é esse LED vermelho e infravermelho? Esse laser vermelho, né? Que é um LED numa frequência onde ele faz uma entrega de energia para o nosso corpo. Nós somos energia. E nós somos massa e somos energia. Nós é como se fosse nos recarregar de energia. Então o que acontece? Hoje no dia a dia a gente vive uma vida muito estressada. E o nosso corpo sofre muito com os vírus, né? Então quem sofreu Covid ou tomou vacina, vem aqui reclamando porque o cabelo está caindo, o cabelo está acontecendo isso, e a gente repara as unhas também do paciente. Então o corpo despreza essas partes. E o capacete
assim, é apenas uma das facetas que ele ajuda. Ele entrega energia, ele promove também a produção de óxido nítrico. O que o óxido nítrico faz? Aquilo que eu falei, ele faz uma vasodilatação. Então, onde tem muito estresse, a gente tem uma constrição. Se a gente tem muito estresse constritivo, o cabelo ele não fica nutrido, porque os vasos, microvasos que vão chegar no folículo, levando vitaminas e minerais, eles não têm acesso. E ali, por quê? Por causa da vasoconstrição, seja por estresse, seja por efeito colateral da vacina, seja por um efeito colateral do Covid, e a pessoa começa a ficar sem energia e começa, como consequência, a perder o cabelo. Então, assim, para tratamento capilar, ele ajuda muito, porque ele trabalha na estimulação de produção de óxido nítrico endógeno, isso falando do cabelo, já vou falar do cérebro, e também na angiogênese. Angiogênese é formação de novos capilares, de novos microvasos, tanto nessa parte do couro cabeludo e também como do cérebro, porque o nosso cérebro também tem microvasos e eles vão ficando estenosados, seja pela alimentação, seja pelo estresse, é onde que causa as doenças, né, isquêmicas, né, os AVCs isquêmicos, por colabamento desses vasos, e aí não nutre mais aquela parte do cérebro. Por isso que ele é usado no tratamento de Parkinson, Alzheimer, das doenças neurodegenerativas. Vai curar? Não, pode estacionar a doença. E assim, o nosso corpo ele tem uma flexibilidade muito grande, uma neuroplasticidade, é isso que eu quero falar, de formação de novos caminhos. Então, esse capacete, esse aparelho, que foi desenvolvido e estudado, ele tem uma comprovação científica, ele tem uma entrega de energia, ele tem um benefício. E esse benefício foi estudado, comprovado, e a gente faz uso dele aqui como uma ferramenta também complementar nos tratamentos que a gente oferece. Quer dizer, tem muita coisa que não seja remédio, que não seja química, que a gente pode fazer uso para deixar a nossa imunidade lá em cima, para ter mais qualidade de vida, para ter uma vida mais saudável mesmo, né? Sim. Primeiro é aquela história que todo mundo já ouviu falar. Não adianta você pegar o peixe, tratar o peixe e voltar na mesma água. Todo mundo já está cansado de ouvir essa historinha, que tem que limpar a água e o peixinho, para que eles tenham uma vida boa, né? Se limpar só o peixinho e voltar na mesma água, ele vai ficar intoxicado de novo. Então é trazer essa consciência de que a água também tem que mudar, né? E aí a pessoa vai aderindo, vai entendendo, porque você fazer uma coisa quando você não conhece, ou consumir alguma coisa, ou ter um hábito errado de vida, ou de estilo de vida, você está fazendo inconsciente, tudo bem, não sabe. Mas quando você passa a saber, aí você tem responsabilidade sobre isso, né? E é o que a gente faz. A gente mostra para a pessoa como ela pode ter um hábito de vida saudável, tudo é contribuição, e ela escolhe. Ela escolhe o que é melhor para ela. E ela, com tudo isso, começa a colher os benefícios. Porque, Mel, se você chega aqui para mim com exame, com um hemograma completo, e eu vejo que tem um monte de coisas sérias alteradas, e eu foco só no exame de sangue e te passo um medicamento ou alguma coisa para amenizar esse sintoma que você está sentindo, não vai resolver nada. Agora, se eu troco algumas coisas, ou se a gente troca, não fala nem retirar, a gente troca o que é ruim por uma coisa boa, tipo o leite, né? O leite de coco em vez de ser o leite da vaca. Então tem muita coisa que dá para trocar e a pessoa tem uma vida normal. A gente substitui, faz uma troca, daí 20 dias você vai repetir seu hemograma, vai trazer para mim, ele deu completamente alterado, totalmente diferente daquele hemograma que você trouxe para mim. Então assim, eu não foco no resultado do hemograma, a gente foca em mudar o estilo. O que está trazendo esse resultado, né? Que Exatamente. Situações estão trazendo? É muita coisa, né, gente? Muita curiosidade, muita situação que realmente a gente não conhece, a gente às vezes nunca nem ouviu falar.
Não é que o Toninho está trazendo aqui, no programa não dá para a gente explicar tintim por tintim de tudo, mas o Dr. Antônio está disponível, eu vou deixar aqui a rede social dele, vocês entrem em contato, que ele explica direitinho, vai conversar e trazer, né? Cada pessoa tem uma situação que você vai avaliar que é melhor usar um tratamento ou outro tratamento, aí é individualizado. Sim, é personalizado para cada pessoa, porque tem hábitos diferentes, tem estilo de vidas diferente. Então, não tem um protocolo que a gente segue aqui, é para todo mundo a mesma receita, não. A receita, ela é elaborada para que ela tenha um resultado. E esse resultado é um passo a passo. É no primeiro mês, é no segundo mês, é desintoxicar, é desparasitar. Porque assim, todo mundo falou, eu tomei ivermectina, eu tomei isso por causa do Covid, ppp, papapá, piripopó. Gente, a gente faz um controle dos vermes, não faz uma desparasitação. Para fazer uma desparasitação, eu uso umas tinturas aqui. Eu fiz um curso da doutora Uda Klacker, onde que a gente trata esse paciente durante 60 dias tomando essa tintura. Que essa tintura, ela vai pegar as fases da lua, onde o verme sai do tecido para copular, é onde que a gente consegue eliminar ele, entendeu? Então vai tomando as gotinhas, tem para adulto, tem para infantil, mas o importante é tirar, e no exame de sangue apresenta quem tem verme, viu? Dá para ver pelo exame de sangue. A gente consegue também identificar, tanto pelo bioteste, quanto por exame de sangue, e a gente faz uma desparasitação, leva 60 dias, pega todas as fases da lua, que isso é importante. Quando a gente toma um remédio de verme, a gente faz um controle, a gente não faz uma desparasitação. E aí que é o X da questão. Quando a pessoa tem vermes e não sabe e tem desbiose, ela vai ficar inflamada. Entendeu? Porque as toxinas dos vermes é muito tóxico, o nosso organismo não sabe controlar isso. E assim, lembrando lá da Candida albicans, quando a gente vai tratar a Candida albicans, o casal, a gente trata o homem e a mulher, entendeu? Tem que diminuir essa Candida, porque senão ela volta a se contaminar novamente. E assim, quando a gente faz um tratamento específico desse, eu fiz através do curso, ó que interessante a gente saber. A bactéria Cândida, ela quando você passa suplementos ou passa alguma coisa que é para eliminar ela do corpo, ela se esconde dentro do parasita. Danadinha. Por isso que é importante, né? Desparasitar. Então, para poder eliminar mesmo esses protozoários do nosso corpo. Então é fazer uma limpeza, né? Seja essa limpeza através da microfisioterapia, do ozônio, da fotobiomodulação, expansão de consciência do que a pessoa está comendo, o hábito de vida dela, que ela pode melhorar. É ter esse conhecimento. Então nossa preocupação é em eliminar essa inflamação, essa intoxicação, essa oxidação. Essa pessoa também tem metal pesado no corpo, tem que tirar, porque o metal pesado é um ladrão de vitaminas e minerais. O metal pesado altera nosso DNA. Então a gente muita coisa realmente que a gente vai passar o dia aqui conversando e não vai terminar. Se você quer saber mais, entre em contato com o Dr. Antônio e você vai com certeza melhorar a sua qualidade de vida. Para a gente terminar, eu que agradeço você, Mel, de seu amigo, da sua família. Eu agradeço tantas vezes que você assim deu boas palavras, estendeu a mão para a gente em momentos que a gente passou na vida, que a gente pode contar com bons amigos, né? E eu sou muito grato de você estar aqui hoje e estar aqui dando essa possibilidade para que a gente possa atingir mais pessoas, para saber que tem tratamento alternativo e que a gente faz isso de coração. A gente trabalha com amor no que faz, a gente gosta, a gente encontrou o nosso propósito e o mais gostoso é ver o resultado das pessoas, né? Isso daí não tem preço, é muito gostoso de ver. Tá certo. Muito obrigada, viu? Beijo, até semana que vem.